Nosso Deus não deixou por menos. Sua ordem é bem enfática: sede santos, porque eu sou santo. Levítico do 11 ao 44. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus do 12 ao 14. O grande fato é que Ele nos criou para sermos como Ele é, como seu Filho é, como o Espírito Santo é, ou seja, 3 vezes santo. À primeira vista, esta parece ser uma ordem impossível de cumprirmos, porque nos sentimos tão pecadores. A verdade bíblica é: desde que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus e passamos a ser habitados e cheios do Espírito Santo, o próprio Deus nos chama de santos. Reparem como a maioria das cartas Paulo começa: aos santos que vivem em Éfeso, Corinto, Colossos. E por extensão até hoje, aos santos que vivem em Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, etc. A palavra santo tem o primeiro sentido de separado para Deus. Ao nos lavar com o sangue de seu Filho, Ele já nos purificou e santificou, no sentido de separar para si mesmo seu povo escolhido. Agora, nós queremos cooperar com Ele para que este processo de santificação torne-se cada vez mais refinado. Assim, a santificação efetuada por Deus torna-se, ao mesmo tempo, um ato tremendo de Deus, e um processo em que cooperamos diariamente para tornar-nos cada dia mais semelhante a Jesus. O que é santidade? Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Na Bíblia, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado. Todo crente é chamado para ser santo. A Bíblia diz que Deus é santo. Esse é seu caráter. Deus é perfeito, Ele não tem falha nem erro algum. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. A santidade de Deus é descrita na Bíblia como um fogo, brilhante, poderoso, purificador. Isaías 33, do 13 ao 14. Assim como um fogo muito quente consome as impurezas e deixa apenas o ouro refinado, a santidade de Deus destrói todo pecado e deixa apenas pureza. Ninguém tem a santidade de Deus, mas existe outro tipo de santidade, que é a dedicação total a Deus. Essa é a santidade que todo crente deve procurar. Enquanto esteve na terra, Jesus nos mostrou um pouco da santidade de Deus e da santidade de ser completamente dedicado a Deus e a importância de nos santificarmos a Deus. O que significa se santificar? Se santificar é ser transformado por Deus, para viver de maneira que o agrada. Quando alguém se converte, ele é santificado, separado do pecado para viver para Deus. Mas a santificação também é um processo de libertação do pecado com a ajuda de Deus. A santificação só acontece pela ação de Deus. Ninguém pode se santificar sozinho. O primeiro passo para a santificação é crer em Deus e aceitar Jesus como seu Salvador. Atenção! Se santificar não é seguir um conjunto de regras rígidas. A santificação acontece no interior, quando deixamos Deus trabalhar em nosso coração. Essa mudança interior depois se reflete no exterior, em nossa vida diária e na convivência com outras pessoas. Como posso alcançar a santidade? A Bíblia diz que todo salvo já é santo. Quando você se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, você dedica a sua vida a Deus. Agora Jesus, o Santo, mora dentro de você e lhe purificou de todos os seus pecados. Você pode se aproximar de Deus sem ter medo de ser destruído pelo pecado. Agora que você é santo, sua vida é dedicada a agradar a Deus. Isso significa que mudanças vão acontecer ao longo de sua vida. Esse processo se chama santificação. Em sua nova vida com Jesus, Ele vai trabalhar em várias áreas de sua vida para lhe libertar do pecado. Assim, para buscar a santidade, você deve ler a Bíblia. A Bíblia mostra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sua verdade lhe libertará. Prestar atenção, orando, tendo contato com outras pessoas e analisando sua vida, Deus lhe mostrará as coisas que você precisa mudar. Deixar Deus trabalhar. É importante pedir que Deus mude seu coração, trazendo a vontade e a capacidade para mudar. Indo à igreja, conviver com outros crentes é muito importante para aprender a aplicar o ensino da Bíblia de forma prática na comunidade. Obedecer, mesmo quando você não quer, você deve obedecer a Deus. Como devemos nos santificar? Devemos nos santificar obedecendo a Deus. A santificação acontece progressivamente ao longo da vida, pela ação do Espírito Santo. Para nos santificarmos, precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. O mais importante para a santidade é o coração. Se seu coração não se inclinar para as coisas de Deus e você não estiver interessado em o amar e agradar,
Nada lhe poderá santificar. Regras e costumes não santificam. A atitude interior transforma as ações exteriores, não ao contrário. As pessoas só percebem alguém que é santo quando esta pessoa vive em paz com os outros. Viva uma vida de santidade obedecendo a Deus, mantendo sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para Deus, mas esperando sempre o seu milagre como consequência de sua fé. Para experimentarmos as maravilhas de Deus Todo-Poderoso, faz-se necessária a santificação, ou seja, a separação do pecado. Nessa vida ainda não seremos totalmente perfeitos, pois ainda estamos inclinados ao pecado, mas na vida eterna, Jesus promete purificação total. Você será santo, para sempre junto de Jesus.